Paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez vou tentar gravar, né, que a internet ela cai toda hora e volta, aí fica travando o vídeo, cortando, né? Mas eu acho que desta vez não vai cair mais não. Queria desejar a cada um de vocês, Deus possa te abençoar grandemente, a sua vida, o seu ministério, o seu lar, a sua casa, todos os seus sonhos, todas as promessas, que Deus possa se concretizar na sua vida. Eu queria compartilhar uma palavra aos nossos corações nesta tarde. Uma palavra muito conhecida, porém ela tem uma qualidade significante e uma direção certa para as nossas vidas nesta tarde. Sou grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito, né, no meio das nossas vidas. Jesus, Ele é o que nos dá força, né? Deus é o que nos dá força para que nós possamos caminhar. Por isso, nesta tarde eu quero te dizer que o teu sorriso, os teus sonhos, as tuas promessas, ninguém e nada pode frustrar. Foi Deus que te deu a promessa, então toma posse, que ninguém pode tirar, ninguém pode tocar. O teu chamado foi Deus que te chamou, te capacitou, te deu força, te deu graça para que você continuasse caminhando. Creia que Deus, Ele é capaz, Deus, Ele pode fazer aquilo que nós não possamos. Quem saiba, né, nesta tarde você esteja enfrentando momentos difíceis, momento em que muitas das vezes nós pensamos em parar, mas Deus, Ele é que nos capacita, Deus, Ele é que nos dá força para que nós possamos caminhar. Eu queria compartilhar, né, uma palavra que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 22, no verso 1, uma passagem muito conhecida, né? A epígrafe vai dizer assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Boa tarde, meu amigo Geraldo Costa, pastor Ricardo Dias de Lorena. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe também a vida da minha cunhada Liliane Pereira. Manda um beijo por Uriel. Eu queria, né, nesta tarde compartilhar uma palavra em Gênesis capítulo 22, versículo 1. A epígrafe vai dizer: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Sabemos que toda vez que a Bíblia ela menciona filho, filho fala de promessa, filho fala de chamada, filho fala de ministério, filho fala de herança, filho fala de dádiva, filho fala de presente e assim por diante. Só que o que me chamou a atenção é que Deus, Ele manda Abraão matar o seu filho, né? Como a Bíblia diz aqui na epígrafe. Sabemos nós que o nome do significado Isaque, nós podemos dizer que significa sorriso. Meu amigo Claudir Moreira Santos, forte abraço também para você, amigo. Pedro Soares, Deus abençoe sua vida. Nosso amigo cantor, né? Ele e a sua esposa. Deus abençoe sua vida, querido. Só que nesta tarde eu queria compartilhar aquilo que Deus Ele colocou no meu coração nesta tarde. E em cima deste seguinte versículo, desta seguinte palavra, eu queria colocar dois temas: carregadores de lenhas e carregadores do fogo. Este é o primeiro tema: carregadores de lenhas e carregadores do fogo. O segundo tema eu queria colocar assim: teu sorriso ninguém vai conseguir tirar. Como eu disse no começo que a palavra, o nome Isaque significa riso, ou seja, sorriso. Então o segundo tema eu quero usar nesta mensagem que eu estarei compartilhando, né, nesta tarde.
o que me chamou mais a atenção é que nós devemos entender que quem era Abraão, ou seja, quem era pai de Abraão? Abraão, a palavra Abraão, ela significa pai de multidões. Nós devemos entender que pai de Abraão era Terá. Nós sabemos que Terá, naquela época, ele era dono de uma fábrica de hidro, né? Naquele tempo. Terá, ele era pai de Abraão. Terá, ele também era pai de Naó e pai de Araã. E nós sabemos que Terá, ele vivia na terra de Ur. Terá também, alguns estudiosos, alguns historiadores vão dizer que Terá, ele era um homem idolatra, ou seja, ele era um homem que adorava aos deuses pagãos. Só que o que me chamou a atenção é que Araã, os irmãos às vezes não sabem, Araã ele era pai de Ló, sobrinho de Abraão, o qual seguiu Abraão na caminhada, né? Nós devemos entender também que pai de Abraão, Terá, ele viveu 205 anos. Só que alguns historiadores daquela época, alguns estudiosos daquela época, por exemplo, alguns antigos judeus, ele vai dizer, eles deixaram registrado que Terá morreu quando Isaac tinha 35 anos de idade. Então o que eu aprendo é que Terá, ele acompanhou um pouco, um trajeto da caminhada de Isaac, deste jovem. Só que no capítulo 22, no versículo 1, a Bíblia diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. O verso 2 diz assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Ou seja, que eu direi. Algumas Bíblias têm a tradução diferente. Eu te mostrarei ou eu te direi. Só que no versículo 1, no verso 1, a Bíblia, ela diz que Deus provou, ou seja, Deus pôs uma prova a Abraão. Deus, ele deu uma ordenança a Abraão, que Abraão pegasse o seu filho, o seu único, ou seja, a tua promessa, ou seja, a tua herança, ou seja, o teu ministério, ou seja, a tua família, aquilo que ele conquistou, aquilo que ele esperou anos, agora para sacrificar. Nós que somos pais, se nós formos olhar para o dia de hoje, Deus falar para nós assim: Tiago, eu quero que você leve o teu filho Benjamim para sacrificar. Eu, como ser humano, eu não ouviria, irmão. Estou sendo sincero, eu não atenderia esse pedido de Deus. Só que o interessante é que Abraão, ele foi obediente. No verso 1 ele obedeceu. Quando Deus ele tentou, Deus provou Abraão, Abraão ele disse aqui: eis-me aqui, Senhor. Então ele estava disposto. A prova que Deus colocasse sobre Abraão, ele sabia que Deus, ele era fiel. Por isso, nesta tarde, desde já eu quero dizer para você, quem saiba, Deus ele está te provando. Deus ele tirou algo da tua vida. Deus ele permitiu algo a semana passada, o mês passado, ou seja, o ano passado. Não foi para te envergonhar.
não foi para te abater, não foi para te entristecer. Deus, ele permitiu isso na tua vida para que lá na frente você possa entender que as promessas, os sonhos, as conquistas, as vitórias de Deus ainda estão de pé na sua vida. Nós devemos entender que nos tempos atuais a qual estamos vivendo são tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos totalmente desesperadores. E às vezes nós se batemos para um lado, batemos para o outro, corremos para um lado e corremos para o outro, tentando resolver os nossos problemas. Mas muitas das vezes Deus permite a prova para nos testar, para dizer, para falar conosco se a gente ainda estamos preparados para receber aquilo que Ele tem para receber, aquilo que Ele tem para nos dar. Por isso, nesta tarde, Deus, ele está te provando porque Ele te ama. Deus, ele está te provando porque tem muitas coisas ainda para se concretizar na tua vida. Deus, ele está te provando porque a tua caminhada é longa ainda. Tu passará por lugar ainda, esta trajetória, esta caminhada sua. Deus, ele diz nesta tarde que é preciso você se preparar. Quando Deus, nós devemos entender uma coisa. Quando Deus, ele chamou Abraão, ele disse: Abraão, sai da terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele estava dizendo: sai do meio da tua parentela, da tua família. Ou seja, trazendo para o dia de hoje, se nós formos parar e pensar e analisar, as pessoas que mais nos decepcionam, as pessoas que mais nos entristecem, irmão, é as pessoas que estão conosco na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que é a nossa família. Ou seja, muitas das vezes os nossos pais, a nossa mãe, os nossos irmãos, eles não acreditam no nosso ministério. Mas só que o interessante é que quando Neemias, ele estava construindo as muralhas de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que se levantou opositores, ou seja, Tobias e Sanbalate se levantaram para tentar parar a obra de Deus. Só que nesta tarde eu quero te dizer uma palavra profética. Quem começou a obra na tua vida foi Deus. Então Tobias e Sanbalate, ele não pode parar. Quem começou a obra na tua vida, meu irmão Pedro Soares, foi Deus. Tobias e Sanbalate, ele não pode te parar. Foi Deus que te deu esse talento. E a gente, como cristão, a gente devemos preservar aquilo que Deus nos deu. Só que se nós formos entender no versículo 1 e no verso 2 do capítulo 22 de Gênesis, nós devemos entender que Abraão, ele estava disposto a sacrificar o seu sorriso, ou seja, o teu filho. Ele estava disposto a sacrificar o teu ministério. Ele estava disposto a sacrificar a tua chamada. Ele estava disposto a sacrificar a tua família. Ele estava disposto a sacrificar aquilo que ele esperou anos para que Deus lhe desse. O que me chamou mais atenção, sabe o que foi? É que muitas das vezes Deus permite algo acontecer na nossa vida, é porque Deus, ele está nos escondendo. Lá nos Salmos de 91, a Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que está debaixo da presença de Deus, Deus está protegendo. Aquele que está debaixo do abrigo, da habitação do Altíssimo, Deus está livrando, guardando. Nós estamos debaixo da segurança de Deus, debaixo dos cuidados de Deus. Nós somos um povo escolhido, um povo aonde nós temos o livre hábito de fazer aquilo que é certo e aquilo que é errado, mas também tem as consequências daquilo que nós fazemos. Só que o que me chamou a atenção é que Deus, ele fala para Abraão pegar o seu único filho, ou seja, pega aí
a tua promessa, pega aí os teus sonhos, pega aí aquilo que você conquistou, aquilo que você pagou o preço. Só que o que me chamou a atenção nesta tarde, irmão, foi o quê? Porque quando a gente pagamos um alto preço por algum exemplo, vou trazer alguns exemplos, nós conquistamos a nossa casa, nós conquistamos o nosso carro, aí de repente acontece como que eu posso dizer? Acontece algo e nós perdemos a nossa casa, nós perdemos o nosso carro, nós perdemos os nossos bens. O nosso coração ele fica entristecido, o nosso coração chega a quase desmaiar, porque nós pagamos um alto preço, nós pagamos um alto preço por aquilo e agora nós estamos vendo isso ir embora. Ou seja, no verso 1 e no verso 2, Abraão, trazendo na minha conjectura humana, Abraão ele estava dizendo assim: meu Deus, eu paguei tanto preço, né, pelo meu filho, esperei tanto tempo para que a promessa se cumprisse, e agora eu estou vendo o meu filho, eu mesmo, o próprio pai, eu estou indo levar o meu filho para a terra de Moriá, para sacrificar. Só o que me chamou a atenção foi o quê? A primeira coisa, Abraão ele obedeceu. Não, a primeira coisa, Abraão ele ouviu a voz de Deus. A segunda coisa, Abraão obedeceu a voz de Deus. E a terceira coisa, Abraão ele teve fé. Por isso eu quero te dizer nesta tarde, é necessário você ouvir a voz de Deus, é necessário a gente obedecer a voz de Deus, e é necessário a gente ter fé, porque a fé ela é capaz de mover montanhas. Só que no capítulo 2 nós devemos entender. No capítulo 2, nós devemos entender, meu amigo Anderson Barbosa, forte abraço, Diego Otávio, Caçapava ou Taubaté, se não me engano, me falha a memória. Deus abençoe sua vida, querido. Forte abraço a você. Como no capítulo 2, nós devemos entender o quê? Que a trajetória de Abraão não foi de fácil. A trajetória de Abraão foi com dificuldade. A trajetória de Abraão, o ministério de Abraão foi com dificuldade, mas Deus ele tinha escolhido Abraão. Por isso nesta tarde eu quero te dizer, debaixo desta palavra, foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te levantou, foi Deus que te capacitou, foi Deus que te revestiu com as armaduras dele. É para pelejar, é não para voltar para trás. Porque nos dias atuais a qual estamos vivendo, nós vemos, né, se deparamos com tantos noticiários, pastores, né, outra hora que pregava, outra hora dirigia igreja, outra hora cuidava de um rebanho, agora estão voltando para trás, estão desistindo do teu ministério, já não acreditam mais na promessa, já não acreditam mais naquilo que Deus pode fazer. Deus é capaz de fazer. Deus ele pode mudar, irmão, a situação. Deus ele pode abrir porta onde não tem. Deus ele pode dar escape. Deus, quando a gente estamos debaixo da segurança de Deus, Deus ele cuida da gente. Deus ele cuida da nossa casa. Deus ele cuida do nosso ministério. Deus ele cuida das nossas agendas. Deus ele cuida de tudo, mas nós devemos estar ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus e tendo fé e seguindo o caminho que Deus quer que nós seguimos. Muitas das vezes nós pregamos, nós falamos de Jesus, nós demos testemunhos, só que muitas das vezes o nosso coração está lá no Egito ainda. Se nós formos olhar para a Bíblia, o povo de Israel, ele estava no deserto. Só que em nenhum instante a Bíblia vai dizer que Deus deixou faltar o maná no deserto. Deus cuidava do povo. Deus aquentava o povo. Deus tinha a segurança de cuidar, de zelar por aquele povo. Assim somos nós. Deus ele cuida. Deus ele dá livramento.
Deus, ele prepara a porta onde não tem. Deus, ele abre porta onde não tem. Deus, ele nos exalta. Deus, ele nos capacita. Mas nós temos que ter a convicção que é preciso a gente escutar a voz dele. Muitas das vezes nós escutamos a voz do fofoqueiro. Muitas das vezes nós escutamos a voz daquele que falam maldizem o seu irmão, daqueles que diz a mentira, daqueles que profanam o engano. E muitas das vezes a voz de Deus nós nos escutamos. Só que nesta tarde eu quero chamar a tua atenção. Nós vamos ver 4 grandes crises da vida de Abraão. Na peregrinação de Abraão. Peregrinação espiritual que Abraão passou. Que aconteceu com Abraão. A primeira delas é Abraão, ele deixa os seus pais e a sua gente. Se nós formos olhar lá em Gênesis 12, vai ser a promessa que Deus diz para Abraão, vai ser aquilo que Deus declara para Abraão. E a segunda coisa é que quando Abraão ele separa-se de Ló, do teu sobrinho, né? Porque Ló, ele estava envolvido com as coisas do mundo. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 1 e versículo 18, a Bíblia vai dizer a respeito deste acontecimento. Quando houve a separação de Abraão e de Ló. Ló foi para um lado e Abraão foi para o outro. E a terceira coisa que me chamou a atenção é o teste da separação acerca de seu filho Ismael. A Bíblia vai mencionar aqui no capítulo 21, no verso 9, a respeito da separação de Ismael, do seu filho Ismael. Só o que mais me chamou a atenção, irmão, é o quarto passo sobre a peregrinação espiritual de Abraão. O quarto passo é o sacrifício de Isaac. É onde eu vou começar a mensagem agora. É o sacrifício severo de Isaac, no versículo 22. Que a Bíblia vai dizer que Deus ele pôs uma prova a Abraão. Deus ele queria que Abraão levasse o seu filho para a terra de Moriá. Se nós formos entender, Flávio José, um historiador muito conhecido, ele vai dizer assim, Deus lhe concedeu o que desejava, mas que antes experimentasse a sua fidelidade. Flávio José ele vai dizer isso. Ou seja, Flávio José ele estava dizendo, Deus ele realizou o que Abraão queria, que era o sonho, que era a promessa, que era o filho. Só que Deus ele permitiu provar Abraão, falar, Abraão, leva o teu filho para a terra de Moriá, para o monte de Moriá. Só que eu aprendo é que Abraão ele foi fiel. Aí houve a fidelidade que Flávio José, o historiador, ele vai dizer aqui, que Deus ele permitiu experimentar a fidelidade de Abraão. Por isso nesta tarde eu quero te dizer, não sei o que você tem passado, não sei as lutas que você tem travado. Lá em Salmos 91, no verso 7, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ou seja, aquele Salmos 91, no verso 7, se não me falha a memória, ele está dizendo que ele estava num momento de guerra, num momento de luta, num momento de batalha. Mas a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que eu aprendo é que o inimigo, ele não consegue nos atingir. O inimigo, ele não consegue nos ferir. Porque na batalha, Deus está conosco. Por isso, nesta tarde eu quero te dizer, no meio da tua família, Deus está contigo.
No meio da tua jornada, Deus está contigo. No meio da tua caminhada, Deus está contigo. No meio do teu ministério, Deus está contigo. No meio da tua chamada, Deus está contigo. Só que o que mais me chamou a atenção no verso 7 dos Salmos é o quê? Que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Ou seja, salmista Davi poderia estar enfrentando uma guerra, uma luta, uma batalha travada. Só que ele não foi atingido, sabe por quê? Deus estava preservando a vida de Davi. Deus está preservando a tua vida. Sabe por que o inimigo ele não te feriu? Sabe por que o inimigo, nosso adversário, ele não acabou com a tua família? Sabe por que o nosso adversário, ele não acabou com o teu ministério, com o teu chamado? É porque Deus, ele está nesta luta. É porque você está guardado debaixo das potentes mãos de Deus. E eu aprendi que todo aquele que está debaixo do refúgio, ou seja, do esconderijo, o diabo não toca. Sabe por quê? Primeiro, para ele tocar em mim, ele tem que passar pelo Criador. Para ele tocar em você, para ele tocar na sua família, para ele tocar no teu ministério, ele tem que passar primeiro com Deus, passar por Deus. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 14, no verso 14, o Senhor pelejará por vós e vós se calará. Ou seja, Deus ele está contigo nesta peleja. Deus ele está contigo nesta luta. Deus ele está contigo nesta dificuldade. Deus ele está contigo neste obstáculo. Deus ele está contigo nesta porta de desemprego. Deus ele está contigo no teu casamento, na tua vida ministerial, na tua vida familiar, na tua vida conjugal. Deus ele está contigo. Deus ele está preservando a tua história, o teu caráter, a tua vida, a tua identidade. Deus ele está contigo. Deus ele está te protegendo. E eu quero te dizer nesta tarde, assim como Deus foi com Abraão, Deus é contigo. Assim como Deus foi na vida de Abraão, Deus é na tua vida. Só que no versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seu moço, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levou-se ao lugar que Deus lhe dissera. Só o que me chamou a atenção é que no versículo 3, capítulo 22, a Bíblia vai dizer que Abraão ele levanta-se pela madrugada. Agora ele aborda-se o jumento, né? A sua jumenta. Prepara-se a lenha. Pega 2 moços e seu filho Isaque. Alguns historiadores, alguns estudiosos daquela época, ele vai dizer que um desses moços era Eliezer. Alguns estudiosos, não a Bíblia não afirma quem é esse moço. A Bíblia ela dá como 2 desconhecidos. Então Abraão, ele levantou-se pela madrugada, abordou-se o jumento, preparou-se, chamou 2 dos seus moços e seu filho. Ele pegou seu filho, fendeu-se a lenha, pegou a lenha para o holocausto, e levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Agora nós devemos entender que Abraão ele acorda de madrugada, ele vai preparar as coisas para o sacrifício, em obediência à ordem de Deus, em obediência à ordem divina,
Sabemos que na madrugada, sabemos que é nas madrugadas que Abraão, ele preparou os seus afazeres. É na madrugada que Abraão, ele preparou as coisas para o holocausto. E é nesta madrugada que eu quero te dizer: você quer que Deus trabalhe no meio da tua família? Vai orar de madrugada. Você quer que Deus trabalhe no meio da tua parentela? Quer que Deus salva? Quer que Deus batiza? Quer que Deus cura? Quer que Deus liberta? Quer que Deus transforma? Vai nas madrugadas. Dobra o seu joelho nas madrugadas, porque nas madrugadas Deus, ele está ouvindo a tua oração. Jeremias, ele vai dizer lá 33, se não me falha a memória, no verso 3: clama a mim, respondei-te-eis coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ou seja, quando nós clamamos a Deus de madrugada, Deus, ele nos responde. Quando nós buscamos ao Senhor de madrugada, Deus, ele nos surpreende. Quando nós buscamos a Deus pela madrugada, Deus, ele nos revela o oculto, o mais profundo e o escondido na nossa vida. Por isso, nesta tarde eu quero te dizer: quer ter experiência com Deus? Vai às madrugadas. Quer ter mais intimidade com Deus? Fecha a porta do teu quarto e vai dobrar o seu joelho às madrugadas. Quer que Deus te responda? Vai buscar Ele às madrugadas. Quer que Deus, ele abra as portas que estão fechadas? Vai buscar Ele às madrugadas. Quer que Deus, ele te honre o seu ministério, a tua chamada? Quer que Deus, ele prepara o teu DVD, o teu CD? Vai buscar Ele às madrugadas, porque é nas madrugadas que Ele vai te responder. O salmista Davi, ele disse assim: Senhor, inclina para ouvir a minha oração. Ou seja, ouve, Senhor, a minha oração, e que a minha oração possa ser como um cheiro suave e agradável a tua. Em se preparar antes, Abraão, ele se preocupou em obedecer à voz de Deus. Abraão, ele se preocupou em atender aquilo que o Senhor lhe ordenou. Por isso, nesta tarde eu quero te dizer: se Deus, ele te disse, vai lá e faz isso, e tu não fez ainda, que é preciso você. Como eu estava dizendo, Abraão, ele se preparou antes, porque na sua caminhada, ele estava dizendo assim: a minha caminhada vai ser longa, né? Estou levando meu filho, né, para me sacrificar. A minha caminhada vai ser longa, então eu tenho que me preparar antes, porque podemos dizer, foi difícil para Abraão. Quem de nós que pegaria o nosso filho, levaria para a terra de Moriá e sacrificaria? Agora eu imagino na sua caminhada, ele indo, e como eu posso dizer, se ele não estava entristecido, ele estava aflito. Só que no versículo 4, a Bíblia vai dizer assim: ao terceiro dia, levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Agora, ao terceiro dia, nós sabemos que foi no terceiro dia que Deus ressuscitou. Só que nesta tarde eu quero te dizer com toda a convicção: não é no terceiro dia, não é no segundo dia, não é no primeiro dia, é hoje que Deus, ele está restaurando o teu lar. É hoje que Deus, ele está curando a enfermidade da tua alma. É hoje que Deus, ele está jogando por terra todos os dados inflamados do diabo na tua vida. É hoje que Deus, ele está abatendo o soberbo, aqueles que se levantaram contra a tua vida para te destruir.
E é hoje que Deus te diz: é preciso você se levantar e se preparar, porque grandes coisas ainda estarão por vir na tua vida, na tua família, no teu ministério. É preciso você fazer como Abraão fez. Ele se levantou-se de madrugada. Ele disse assim, imagino eu ele dizendo assim: vou orar, né? Vou dobrar o meu joelho aqui e vou falar com Deus, pois eu sei que Deus trará a providência. Nesta tarde eu quero te dizer, Deus ele vai enviar providência para o teu lar. Deus ele vai enviar providência para a tua família. Deus ele vai enviar providência para a tua vida. Deus ele vai abrir as portas e entrar com providência na tua vida. Mas é preciso você se levantar. É preciso você dobrar o seu joelho e reconhecer e ouvir a voz de Deus e obedecer e ter fé e caminhar para que as promessas de Deus elas se cumpram na tua vida. Só que no verso 5, no verso 4, nós sabemos que foi no terceiro dia que Jesus ressuscitou. Lá em Mateus capítulo 17, 23, vai dizer, sabemos que Isaac também, simbolicamente, ressuscitou naquele dia. Agora no versículo 5 foi o que me chamou a atenção, irmãos. E disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui me chamou a atenção. Abraão ele teve fé porque primeiro ele disse ao moço: ficai-vos aqui. Ou seja, ele não queria que os dois moços, poderíamos dizer que Eliezer e o outro moço, ele quis dizer que os dois moços deveriam ficar lá, porque se ele subisse lá no monte de Moriá, ele poderia atrapalhar aquilo que Deus traria providência. Você não entendeu? Ele quis dizer assim: ficai-vos aqui, vós e o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então ele acreditou que ele subiria, ele acreditou que chegando lá ele ia adorar o Senhor, ele acreditou que depois ele tornaria, ele desceria com o moço. O interessante é que no meio da prova nós não adoramos, no meio da luta nós não adoramos, no meio da dificuldade nós não adoramos, no meio da tempestade nós não adoramos, nós só murmuramos. Mas eu acho um exemplo extraordinário no versículo 5. Abraão, ele adorou mesmo com teu coração entristecido. Abraão, ele adorou mesmo com teu coração amargurado. Abraão, ele adorou mesmo que ele fosse subir naquele monte para sacrificar o teu filho. Mas ele sabia que Deus traria providência. Ele sabia que Deus daria o escape para o seu filho e para a vida dele. Só que o que mais me chamou a atenção é no versículo 6, a Bíblia vai dizer assim: e tomou Abraão a lenha do holocausto e o pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. O que eu aprendi é o quê? Que desde o início da tua jornada, quem carregou a lenha foi o jumento. Desde o início da tua jornada, quem carregou a lenha foi o jumento. Ou seja, ele estava dizendo assim a Abraão, para os dois moços: ó, até aqui o jumento carregou a lenha. Até aqui Isaque não fez sacrifício nenhum. Até aqui Isaque
não colocou a mão em nada. Mas agora no versículo 6 a Bíblia vai dizer que Abraão, ele pega a lenha e pôs sobre Isaac. Ou seja, lenha fala de trabalho. Então ele pega agora e diz assim para Isaac, na minha conjectura humana: Isaac, até o início da nossa jornada, você não carregou a lenha. Quem carregou foi o jumento. Agora daqui do pé do monte até lá em cima, você vai trabalhar. Jogou a lenha sobre os lombos dele. Sabe o que Deus está dizendo? Até 3 anos passados, você não trabalhou nada. Até o mês passado, você não trabalhou nada. Só que agora, nesta data, Deus ele está colocando as lenhas sobre os teus lombos para você trabalhar. A Bíblia diz que aquele que olha para trás, aquele que coloca as lenhas nas costas e olhar para trás, ele não é digno do reino de Deus. Ele é um fracassado. Ele é um perdedor. Mas aquele que coloca as responsabilidades sobre os seus lenhos, ou seja, o trabalho, ou seja, aquele que tem a responsabilidade de colocar as lenhas sobre o teu ombro, seja assim: estão falando mal de mim, mas a lenha está aqui comigo. Estão falando mal de mim, mas a lenha está aqui comigo. Estou carregando ela, está sendo difícil, mas estou com a lenha. Só que o que me chamou a atenção é que fora a lenha, Abraão, ele levou o fogo e o cutelo nas suas mãos. E a Bíblia vai dizer o quê? Ambos foram juntos. Então a Bíblia está dizendo o quê? Isaac pegou a lenha e colocou sobre as suas costas, sobre os seus lombos. Agora Abraão pega o fogo e o cutelo. E ambos foram juntos. Ou seja, sozinho você não consegue caminhar. Sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Sozinho você não vai conseguir prosseguir. Sozinho essa dificuldade vai te matar. Sozinho esse deserto vai acabar com a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa profética. Deus ele vai colocar alguém para te ajudar nesta caminhada. Deus ele vai colocar alguém para caminhar contigo nesta jornada. Deus ele vai colocar alguém para trilhar o mesmo caminho junto. E além de ele colocar esta pessoa para ajudar você, esta pessoa vai levar o fogo e o cutelo. E quando chegar lá no monte, o holocausto vai ser oferecido, porque Deus é na sua vida e na minha vida. Só o que me chamou a atenção é que ambos caminharam juntos, ou seja, Isaac estava com a lenha, né? Com a responsabilidade. Agora imagino eu, né? Abraão não disse nada para Isaac. Imagine se Abraão dissesse: filho, tu vai carregar a lenha, mas chegando lá no monte, tu vai ser sacrificado. Irmão, com a conjectura humana, você acha que Isaac ele subiria até o monte para ser sacrificado, para ser morto, oferecido como holocausto? Negativo, ele não subiria. Só que Abraão ele ficou em silêncio. Por isso eu quero te dizer algo profético nesta noite, nesta tarde. Quando tu for fazer alguma coisa, fique em silêncio. Nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que você tem para fazer. Nem todo mundo está preparado e querem ver o que você quer fazer crescer. Por isso nesta tarde eu quero te dizer com toda a convicção: quando tu for pensar em comprar um carro, silêncio, quieto, só você e Deus. Quando você for pensar em comprar um terreno, uma casa, silêncio, só você e Deus. Porque se você contar para
tal pessoas, né, que diz ser amigos, depois esses próprios amigos estarão cavando cova para te jogar dentro. E sabe o que eles vão dizer para você? Que você é um fracasso. Eu quero te dizer nesta tarde, nem todo mundo está preparado para ouvir os teus sonhos. Nem todo mundo está preparado para compartilhar as tuas promessas. Só o que me chamou a atenção é no versículo 7, diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? O versículo 8 vai dizer assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Agora imagino eu, os dois caminhando, quando chegou na metade do monte, né? Na tua jornada. Agora o filho pergunta para o pai: Pai, a lenha está nas minhas costas, o fogo está nas tuas mãos, o tutelo está nas tuas mãos, e cadê o cordeiro? Agora olha a sabedoria deste homem, de Abraão, de seu pai. Ele diz: Filho, ele disse: Deus proverá para si. Ele estava, sabe o que ele estava dizendo? Deus, ele proverá para você, Isaque, o cordeiro. Deus, ele proverá para si o cordeiro. Ele estava dizendo assim: quando chegar lá, Isaque, meu filho, você não vai ser sacrificado. Você não vai ser como um holocausto. Deus proverá. Ou seja, Deus proverá é que Deus, ele já tinha preparado o cordeiro lá no monte de Moriá. E sabe o que Deus está dizendo nesta tarde? Você não é apenas um fracasso. Você não é um fracasso. Você não é um derrotado. Você não é um enganador. Você não é um perdedor. Deus está dizendo para você nesta tarde: você é um vitorioso. Você é um vencedor. Você é um homem, uma mulher abençoada. Esta luta, esta dificuldade, essa angústia, essa tristeza, tudo que te fere, tudo que te machuca, tudo que te decepciona, Deus está dizendo que Deus, ele proverá. Deus, ele vai tirar toda a tristeza. Lá em Salmos, número 30, verso 5, se não me falha a memória, na parte B, a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Ou seja, quem saiba você tem chorado, tem se entristecido, decepcionado, só que Deus nesta tarde, ele está dizendo: eu te amo. Não importa o que as pessoas vão dizer da tua vida, o importante é o que eu penso e o que eu digo da tua pessoa. Eu te conheço, eu sei os caminhos que tu tem trilhado, eu sei por onde você tem passado, eu sei cada fio de cabelo da tua cabeça, eu sei a intenção do teu coração, eu sei a tua fadibilidade, eu sei a tua fraqueza, mas é no meio da tua fraqueza que eu te faço forte. É no meio da tua tristeza que eu te faço sorrir. É no meio da tua angústia que eu te faço você se alegrar. É no momento da decepção que eu te honro. É no meio do abandono que eu te agraceio com a minha graça. Te pego pela mão direita e te digo: não temas, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento, eu te guardo, eu te livro, eu te protejo e sempre estarei contigo. Jamais te abandonarei.
A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do teu filho que amamenta? Não é eu, é Deus, o Senhor. Todavia jamais esquecerei de vós. Pode sua família se esquecer de você. Pode teu esposo se esquecer de você. Pode sua esposa se esquecer de você. Pode teus filhos se esquecer de você. Deus, ele jamais vai te abandonar. Deus, ele jamais vai esquecer de você. Porque Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece a tua capacidade. Deus, ele conhece a cada ponto da tua vida, a cada estratégia, a cada caminhada. Deus, ele conhece. Só que o que me chamou a atenção é que Abraão disse: Deus proverá. Só que a Bíblia vai dizer assim: assim caminharam ambos junto. Ou seja, mesmo depois dessa palavra que o seu pai disse, eles continuaram caminhando junto. Eles não desistiram um do outro. E nos dias atuais a qual estamos vivendo, se a gente formos olhar, a gente se entristecemos. Porque hoje em dia, se a gente for olhar no povo cristão, no povo evangélico, já não tem mais união. Já não tem mais aquele amor pelo próximo. Já não tem mais aquele que caminham junto. Um quer derrubar o outro. Por exemplo, se um prega pouco, o outro prega muito. O que prega pouco quer pregar igual o que prega muito, mas quer derrubar ele. Não quer pagar o preço com aquele que está pregando, aquele que Deus está usando. Pagou o preço. Então, o que acontece? É que as pessoas hoje em dia, as pessoas querem tomar aquilo que você tem. É a grande verdade de um invejoso. O invejoso, ele não quer tomar o que... Não quer tomar aquilo que você não tem. Ele quer ter... Ele tem duas opções. Ele quer ter uma coisa que você não tem e quer tomar o que é teu. Só que o interessante é que pagar o preço que nós pagamos, ninguém quer, né? Buscar na madrugada, dobrar o seu joelho nas madrugadas, pagar um preço, sofrer, chorar, ninguém quer. Agora tomar o que é nosso, são muitos. Só que eu quero te dizer nesta tarde, para mim e para você, o que Deus te deu, ninguém toma. O que Deus te deu, ninguém toca, ninguém toma, ninguém destrói. Porque foi Deus que te deu. E está selado com o sangue do Cordeiro. Só que o que me chamou a atenção é que no versículo 9 a Bíblia vai dizer assim: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. O verso 10: e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. 11: mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. O 12: então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho, a quem tu amas. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, eis um cordeiro destra dele, travado pelas suas pontas, num mato. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Quando eu li esse 4 versículo, irmão, que eu acabei de ler, eu soube entender, eu entendi o que Deus ele estava dizendo para a gente nesta tarde, para nós. É que Abraão ele acreditou. Abraão ele não estava nem aí. Ele queria obedecer à voz de Deus. Abraão ele não estava nem aí o que as pessoas pensavam a respeito dele. Abraão não estava nem aí o que as pessoas iriam falar depois daquele acontecimento.
Abraão, ele não estava nem aí o que iria acontecer dali para frente. Abraão, ele não estava nem aí o que as pessoas iam fofocar dele. Só que o que me chamou a atenção foi que Abraão, ele não deu ouvido para as pessoas negativas. Abraão, ele não deu ouvido para os fofoqueiros. Abraão, ele não deu ouvido para os murmuradores. Abraão apenas obedeceu à voz de Deus. Quer ter sucesso na tua caminhada? Quer ser próspero? Quer ter uma vida brilhante? Quer ter um ministério honrado por Deus? Obedece o seu pastor. Quer ter um casamento exemplar, um casamento abençoado por Deus? Obedece o teu líder. Obedece Deus. Porque enquanto você viver debaixo da desobediência, Deus ele não trabalha. Enquanto você viver debaixo da desobediência, Deus não age. Se nós formos olhar, a desobediência ela traz grandes consequências. Nós sofremos pro resto da vida. Só que o interessante, irmãos, é que se a gente for olhar para essas coisas, Jonas ele desobedeceu à voz de Deus. Deus disse para Jonas, vai para a terra de Nínive e prega a minha palavra, porque a malícia daquele povo já subiu até mim. Então, Jonas ele não foi, Jonas ele desobedeceu à voz de Deus. Só que Deus ele permitiu que um peixe engolisse a Jonas para que a ordem que Deus deu se cumprisse. Só que primeiro, Deus ele permite a prova na nossa vida. Deus ele permite a luta. Deus ele permite a angústia. Deus ele permite a tristeza. Deus ele permite a decepção. Deus ele permite a falsidade. Deus ele permite as pessoas nos abandonar. Sabe para quê? Eu aprendi na minha vida e na minha caminhada. Deus ele permite todas essas coisas para que a gente possa entender e compreender que nós não somos dependentes de amigo, nós não necessitamos de amizade. É para nós entendermos que nós somos dependentes somente de uma pessoa, ou seja, de um Deus grandioso que é Deus. Nós só dependemos dele. Se Deus fazer, ele é Deus, irmão, mas se Deus não fazer, irmão, ele continua sendo Deus. Se Deus abrir aquela porta, ele é Deus, mas se não abrir, ele continuará sendo Deus. Deus ele não muda. Deus ele é o mesmo hoje, sempre será eternamente. Só que eu quero te dizer nesta tarde, debaixo desta palavra, para me encerrar. O que Deus te prometeu está de pé. Ele não desiste de você. O que Deus te prometeu, o diabo não pode tocar. O que Deus te prometeu, o diabo não pode destruir. O que Deus te prometeu é teu, não é dele. Eu aprendi que as pessoas elas nos machucam, as pessoas elas nos decepcionam, as pessoas elas falam mal de nós, as pessoas elas nos criticam, mas o interessante é que Deus ele sempre está conosco. Deus ele sempre está nos guardando, Deus ele sempre está nos livrando, Deus ele sempre está nos dando força para caminhar. Eu continuo dizendo assim, como o Flávio Josefo ele vai dizer, o historiador, Deus lhe concedeu o que desejava a Abraão, mas antes quis experimentar a fidelidade de Abraão. Deus está dizendo nesta tarde, ele vai te dar aquilo que tu pediu. É a sua casa? Deus vai te dar. É o seu carro? Deus vai te dar. É uma esposa, um esposo? Deus vai te dar. É a porta de emprego? Deus vai te dar. Só que primeiro ele vai te provar, para que depois essas coisas elas se concretizem na tua vida. Por isso nesta tarde eu quero
te dizer: acredite em você mesmo. Não acredite no que as pessoas vão falar de você. Acredite nos teus sonhos, acredite nos sonhos de Deus. Porque o homem é falho. O homem, ele cai. O homem, ele é enganador. Só que Deus não. O que Deus te prometeu ainda está de pé. Neemias, a Bíblia vai dizer que ele reconstruiu os muros em 52 dias. Só que em nenhum instante a Bíblia vai dizer que Neemias ele parou. Neemias ele voltou para trás. Se nós formos olhar para tantos personagens bíblicos, por exemplo, José ele foi vendido pelos seus irmãos, José ele foi escravo, José ele foi humilhado, jogado numa cisterna, José ele foi preso, acusado de assediar a mulher de Faraó. Só que em nenhum instante a Bíblia diz que José ele desistiu dos seus sonhos, que José ele voltou para trás. Mas a Bíblia vai dizer que do mesmo jeito que humilharam José, Deus permitiu que os seus próprios irmãos, o que mais humilhou, o que mais abateu José, Deus colocou um por um, cara a cara, para que reconhecesse que Deus era na vida de José. Sabe o que Deus está dizendo? Quem mais te humilhou, quem mais te decepcionou, quem mais virou as costas para você, falou mal de você, Deus está dizendo que Deus ele vai permitir que essa pessoa volte pelo mesmo caminho até você e te peça perdão. E reconheça que Jesus é na tua vida. E reconheça que Jesus é no teu ministério. O teu ministério não foi o homem que te deu. O teu ministério foi Deus que te deu. O interessante é que esses dias eu estava aqui em casa pensando, né? Tem tantas pessoas que querem pregar, querem ir para congresso grande, pregar em congresso grande, né? Por exemplo, como os Gideões, né? Quem não tem um sonho, a vontade de pregar lá? Eu mesmo tenho, particularmente, eu tenho o sonho de pregar lá naquele lugar. Só que nós devemos entender e esperar o tempo de Deus. Sabemos que Deus ele pode nos levar lá, mas sabemos que isso é questão de tempo. Isso é questão de preparo, de se preparar. Só que hoje em dia o que nós mais vemos é que as pessoas querem pregar, mas estão com a vida torta. As pessoas querem louvar, mas estão com a vida torta. Mas a Bíblia está dizendo que Abraão fez um altar no monte de Moriá, onde ia sacrificar o seu filho. Ou seja, para que nós pregamos e pessoas sejam arrebatadas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sintam a presença do Espírito Santo, é preciso a gente reparar o nosso altar. É preciso a gente levantar o nosso altar, reconstruir o nosso altar. Eu poderia usar um termo: construindo um altar em meio às dificuldades dessa vida. Altar fala das coisas de cima, ou seja, altar fala das coisas santas, divinas. Dificuldade não, dificuldade fala das coisas de baixo, terrena, fala de problema, adversidade. Só que nesta tarde não me interessa o que você tem passado, o que você tem sofrido, mas eu quero te dizer nesta tarde, Deus ele está cuidando de você. Deus ele está te protegendo. Você está debaixo das potentes mãos de Deus. Mal nenhum pode chegar até a tua casa. Mal nenhum pode tocar na tua vida. Mal nenhum pode acabar com o teu ministério, com a tua chamada. Mal nenhum pode acabar com o dom de louvar, com o dom do Espírito Santo na tua vida. Por isso, nesta tarde, que Deus possa vos abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Deus abençoe meu amigo Geraldo Costa. Forte abraço, querido. Deus abençoe sua vida, sua família, o seu lar. Nosso amigo pastor Ricardo Dias de Lorena, né? Forte abraço, querido. Deus abençoe sua vida. Liliane Pereira, Deus abençoe sua vida. A vida do meu sobrinho Uriel, né? Forte abraço para você. Que Deus possa te dar força, ânimo. Que Deus possa concretizar todas as promessas na tua vida. Claudemir Moreira Santos, que Deus abençoe a sua vida grandemente.
Nosso amigo cantor Pedro Soares, Deus abençoe a sua vida, sua esposa, as suas famílias, seu ministério do louvor. Nosso amigo Anderson Barbosa, Deus abençoe sua vida grandemente. Nosso amigo Diego Otávio, de Caçapava, se não me falha a memória. Deus abençoe sua vida, querido. Christian, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus ele possa te dar graça, força, e que todas as promessas de Deus possam se concretizar na tua vida, na tua família. Deus abençoe sua casa, o seu lar, teu ministério, teu trabalho, e que todas as portas que estão fechadas Deus possa abrir sobre a sua vida, Cristo. Um forte abraço. Gilmara Pereira, forte abraço. Deus abençoe sua vida também. Irei comprar, logo logo, hein, Gilmara, um bolo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gostaria de dizer que se vocês puderem compartilhar esta palavra, eu sei que essa palavra ela pode falar comigo, com você, mas ela também pode tocar em outros corações. Por isso, compartilhe esta palavra, irmão. Compartilhe esse áudio. Eu sei que esse áudio, você compartilhando, Deus ele pode curar através desta palavra. Deus ele pode transformar uma vida através de uma palavra, irmão. Nos ajude. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, o seu lar, a sua casa, a sua família. Desde já eu agradeço a Deus, tá? Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Um forte abraço a todos e um beijo no coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus.